os jornais, hoje, não estão mais como vitrine nas grandes avenidas da cidade. Na banca de jornal, você não vê os jornais como a primeira página do jornal, não tem muito impacto mais. Qual o impacto de uma primeira página de jornal? Não é? Então, essa é uma questão que fica para a gente, quando o jornal, se você avançar, ele vai... esses 3 jornais, é bom que se esclareça que, vocês sabem, é a mídia hegemônica do nosso país. Mas eles são apenas jornais. Não é? Então, quando você vai lá para o site do jornal O Globo, que é um jornal que está renascendo, não é um jornal que a gente não ouvia falar em São Paulo, mas quem que está colocando esse jornal em evidência de novo? O grupo O Globo, né? Globo.com. Então, os furos de reportagem deixaram de ser dados em determinados momentos pela Folha de São Paulo ou pelo Estado de São Paulo, mas houve o PIG, se separou e o jornal O Globo adquiriu uma proeminência apenas no site Globocom. Não é? Então, lá no Globocom, e o Globocom, vocês sabem que não é apenas o jornal, não é apenas um site, é uma multinacional, multiplataforma, com as rádios que vocês escutam notícias, CBN, não é? Com a televisão mais vista, Rede Globo, não é? E com um site que acaba se transformando também numa grande multiplataforma de todos os temas que interessam, das celebridades, da novela, do esporte. Então, múltipla plataforma e múltiplo canal. Não é? Se avançando, também a Folha de São Paulo também, né? Um jornal. Então, a família Marinho, do primeiro, né? Agora a família Frias, também o jornal Folha de São Paulo, impresso, não tem mais muito impacto, mas digitalmente ele continua sendo um jornal muito de referência, até nas pesquisas de todos os analistas de discurso, né? Não só Folha de São Paulo, como Globocom, como também Estado de São Paulo. É quase impossível você ver análises de outras mídias. Não é? Então, as mídias exemplares são sempre retiradas dos sites de referência, que são esses 3. Não é? E aí a Folha também tem a sua... Volta um pouco. Tem a sua multiplataforma, ela tem a TV UOL, que tem um vínculo com a TV Cultura, né, que é passada na TV Cultura, e também ela tem e-mail, né, então você pode ser UOL. Se você for UOL, você não vai pagar para ler o jornal, porque você já tem assinatura UOL, eu tenho. Então, você paga de alguma maneira, mas você não precisa pagar o jornal. Né? 3 jornais, R$14. Né? Você compra um, de qualquer maneira, R$4, R$5. Você paga a assinatura mensal, R$1,99 digital. Não é? Mas você paga. Uma coisa interessante que tem aparecido também para construir essa credibilidade dos jornais é que os jornais agora eles não têm só a tiragem, eles também têm uma coisa que vocês falaram, que é a audiência. Até no Cruzeiro do Sul, também, ao lado do número de exemplares, tem a audiência. Como é medida essa audiência? Não é? Então, são questões que essa fronteira entre ciências de dados e uma metalinguística, que é uma ciência dialógica da linguagem, vai me provocando a pensar. Não é? Aí, também provocando agora a ciência de dados, se você avançar mais... eu não falei do Estadão, né? Desculpa, a família Mesquita. Não falei do Estadão também, que é o nosso jornal centenário, né? Responsável aí por toda uma onda conservadora no jornal, e que hoje também não é nenhum desses 3 jornais são das próprias famílias originárias. Mas por que se mantém o nome dessas famílias como... não é? Então, uma coisa do Brasil, né? Do Brasil feudal, das capitanias hereditárias, que não admite, por exemplo, que o Estado de São Paulo não é mais da família. E tem a Rádio Eldorado também, né, no Estado de São Paulo. A Folha resolveu ganhar dinheiro publicando livros, com o Publifolha. Então, você tem multiplataformas de construção, de disseminação no Brasil, que, às vezes, não vai dar aquele gráfico lá, porque eu não estou inserindo... Também, no caso do Grupo Globo, todas as revistas também que pertencem a esse mesmo Globo. E
E o que é interessante também hoje para tentar, eu tive que fotografar até para fazer, você fez muito bem a sua a primeira página, eu não consegui, do próprio portal. Porque tem portal que, se você copiar e tentar colar em outro lugar, ele não permite, não é? Então, de algum modo, tem aí nessa relação nossa de interação com os dados, eu não vou chamar de dados, tá? Então, vou entrar na minha teoria, na teoria que eu estudo, e vou dar até uma concepção de língua que o Bakhtin vai dar quando ele está estudando o que acontece na Idade Média e no Renascimento com o aparecimento de novas línguas do ponto de vista da cultura letrada, né? Então, línguas que não eram línguas só orais. Então, com a decadência do latim, né, com o nascimento dos estados nacionais, também tem uma questão linguística aí que avança, que é o aparecimento e decisão de quais serão as línguas oficiais de cada um desses novos feudos criados como estados nacionais. E aí tem a invenção da imprensa. Qual é o primeiro texto que vai ser disseminado nas várias línguas para a imprensa? Qual é o que vai para todas as línguas? Qual é? Vocês sabem? A Bíblia, não é? Então, de algum modo, o que eu quero provocar um pouco nessa ideia de pensar a ciência de dados, e que o Bakhtin e o círculo dele fazem, primeiro você pensar que tem uma história da palavra, ou tem uma história da ciência. E, simultaneamente a isso, a gente tem uma história da palavra na palavra, ou do discurso no discurso, ou das ciências nas ciências. E essas fronteiras a gente precisa trabalhar. E eu estou construindo um projeto de pesquisa, está cadastrado, mas eu estou trabalhando um pouco isso, em que essa metodologia e essa teoria bakhtiniana pode me ajudar a dialogar com outras ciências. Por quê? Qual é a questão principal de eu pensar a palavra na palavra? E é uma questão que eles vão esmiuçar bem fortemente. Como que eu me aproprio do discurso do outro para produzir discursos. Então, será que essa questão está aparecendo nas ciências de dados? Quando vocês falam da altimetria, que está pensando em interação e ação, será que ela está pensando como que quem está produzindo aquele enunciado está se apropriando por citação? Então, o que acontece nessa fronteira? Então, eles vão trabalhar um pouco isso. O autor vai citar, ele pode citar diretamente, indiretamente livre, porque eu não sei de quem que é o autoplágio ou não é, e ele também pode acabar com o discurso do outro, construir o discurso do outro, e tudo isso usando uma língua. Então, a concepção de língua que ele vai colocar nesse livro sobre a Idade Média é muito interessante, porque ele vai falar que a língua, né, são concepções de mundo concretas, sociais, atravessada por um sistema de valores inseparáveis da prática cotidiana e da luta de classes. Então, a gente está numa arena. Então, a arena que era antes de uma língua só, mudou para várias línguas, mas, ideologicamente, o que era mais importante continuou em várias línguas. Foi traduzido rapidamente. Não é? Se eu pegar como esses jornais tinham impacto antes da internet no nosso país, não é? Até nomeados de PIG por alguns blogs, né? E como eles construíram realmente isso para a gente. Então, é importante a gente, nessa multiplataforma, quando a gente vai pensar os dados, também pensar de onde que vêm esses dados. E, para pensar isso, você pode avançar, por favor? Eu gostaria de mostrar até o que aconteceu hoje em relação a um dos temas, a pauta, né? Como eles pautam o tema da Previdência e como cada jornal vai dar uma manchete diferente. Então, 100 votos, Temer adia definição de data para a reforma, Temer acena com mais verba para a reforma da Previdência avançar, e governo diz já ter apoio para votar Previdência. Alguns jornalistas estão com problema de... Percebem? Ou esse jornal foi fechado tal hora, esse tal hora, porque teve o jantar, não é? Então, gente, como que nós,
Então, essa é uma questão muito importante. Como que nós, que somos iguais, conectados e incluídos, podemos avançar numa questão que é muito importante hoje, que se discute muito cidadania global. Né? Quando a gente está discutindo ciências de dados nessa perspectiva, a gente está discutindo numa perspectiva de cidadania global. E é um conceito meio complicado também. Né? Existe a cidadania global. Eu não estava de manhã, mas eu vi que foi a discussão toda sobre a desigualdade. Né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Dentro dessa teoria, pode ir, por favor, o Bakhtin começa com uma discussão que é uma filosofia do ato responsável. Né? Então, se a gente pensar em relação ao ato ou ação, né, como vocês pensaram, ação e interação nas ciências de dados, eu já estou fazendo esse diálogo porque eu acho importante para a minha reflexão. Não é? Então, o ato responsável também vai se construir na relação com o outro. Não é? Quem que vai validar essa responsabilidade do ato, essa ética do ato? Tá? Como que a gente vai conseguir enxergar se é um fake news ou se é um true news? Quem vai dizer para a gente que é fake news ou true news? Será a ciência de dados? Ou será o Globo, Folha de São Paulo, ou o UOL, ou Globo.com? Quem vai dizer? Não é? Então, é uma questão muito importante. E eu acho que o que essa questão vai colocando para a gente também é nós, enquanto pesquisadores, não é? Como nós produzimos, então, enunciados responsáveis. E esses enunciados responsáveis, eles precisam ser validados pelos pares, mas os pares são corporações ou são pares para realmente refletir sobre a ciência? Eu penso no nosso sindicato, que ele faz uma assembleia presencial, tem os X votos, aí tem no dia seguinte a votação eletrônica, que sempre ganha a pauta que o sindicato quer que ganhe. Então, a gente vive nesse sistema em que a cultura digital vai colocando para a gente lugares para pensar que a gente vai naturalizando. Fazendo um comercial aqui do nosso próximo encontro, terça-feira, a gente vai discutir esse livro do Bruno Latour, Cogitamos, que vai também, de alguma forma, sensacional para dialogar com a gente, assim, porque a gente também não pode mais ficar ilhado nas nossas teorias, né, do discurso, da linguagem. E eu tenho, na verdade, um privilégio, porque é uma teoria completamente atravessada pelas fronteiras, já de seu início. E que pensa também que atrás de uma ciência tem uma filosofia. Então, são orientações filosófico-científicas que podem produzir meus enunciados responsáveis. Porque só a ciência pode produzir a bomba atômica e tudo bem. Gente, eu não queria produzir. Esse livro do Latour é muito interessante por isso, porque ele vai mostrando uma coisa muito importante, que é você pensar a ciência e a técnica como autonomia, não é? Elas em si, ou pensá-las em vínculo. E aí que vem essa ideia de uma nova epistemologia da ciência, que ele vai chamar de humanidades científicas. Por quê? Esse curso que ele faz de humanidades científicas é online. Ele falou que se ele chamasse de epistemologia da ciência, ele não ia ter inscritos. E realmente é interessante essa discussão que ele vai fazer. Tá? Vamos avançar um pouco, por favor. Então, dentro dessa teoria, eu vou pensar, talvez, respondendo um pouco aos colegas, dentro dessa teoria. Então, essa primeira página é um enunciado concreto já. Então, qualquer coisa que eu entre em interação é um enunciado concreto. O comentário que parte, o comentário anterior, eu estou entrando dentro de um circuito de enunciado. Por quê? Cada uma desses enunciados, que eu enxergo como a totalidade do enunciado, é uma unidade real da comunicação discursiva e do gênero discursivo, que são formas de comunicação social. Então, nessa perspectiva, blog é uma forma de comunicação social. O Twitter é uma forma de comunicação social. E eu me vinculo a essas formas dentro do que elas vão definir como parâmetros possíveis de interação. Então, eu não vou conseguir fazer nada além do que ela vai colocar como lugar do comentário. Vejam que, no princípio dos comentários, por exemplo, os jornais editavam. A gente não vai acreditar que os jornais não editam comentários quando cartas do leitor, tudo é editado, não é? Então, porque é uma forma
ou não publicam, mas os que publicam são editados porque o que interessa é você manter uma pauta, você manter a pauta. Por isso que é a dificuldade da ciência hoje, do seu esvaziamento no lugar de assumir a pauta. Porque a pauta não está com os cientistas, nem com os cientistas humanos. Então, a gente fica refém do Certeau, por exemplo, que a gente vai ler o Certeau, a gente aprende a ler o mundo hoje. Eu fico refém do Bakhtin porque eu estou lendo, desde a Idade Média até hoje, o que foi acontecendo. E a gente vai vendo que, quando eu olho para um enunciado, ou quando eu olho para uma massa de dados, ou para um gráfico, aquele gráfico, aquela mandala, é um enunciado. Ele está produzindo sentido, é um fato real, é criado, não é? E ele é criado, mas ele ainda não é usado pelas mídias tradicionais. É só vocês verem aquele nosso querido comentador de economia da Globo News, que também tem um canal de notícias, explicando o gráfico. O cara é uma negação, ele não sabe explicar um gráfico. Então, ele tem um discurso pronto, e o gráfico está ali para ilustrar uma coisa que ele não corresponde. Então, a gente também não sabe ler gráficos. Então, essa é uma questão que vai incomodando a gente, porque a gente não desacelera. A gente fica acelerado nesse ritmo. Agora, 2 minutos depois, o celular que fica blim, 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 tocando, tremendo no seu bolso. Então, a gente vive um cotidiano em que a gente não tem tempo para refletir. Né? E aí, de novo, propaganda, cogitamos, não cogito, penso, logo existo, pensamos juntos, né? Porque a gente pode existir. Outra coisa importante, as suas pausas são pausas reais. Porque se eu estou em interação, em diálogo, eu preciso mudar. Né? Eu vou me deslocando dentro, navegando, né? Que é o verbo dado da cultura digital, eu vou navegando. Mas tem uma coisa importante aí. Eu deixo de ver o todo do jornal para ficar pelas chamadas, que é assim que eu leio o jornal dentro da cultura digital. Não é? É uma outra forma de ler. E vai linkando o que é feito com os comentários, pode acontecer com as notícias, com tudo. São milhares de fios dialógicos que você pode se aprofundar ou não. Se você tem mais tempo, você vê uma série inteira, uma sessão inteira de uma série do Netflix num dia, por exemplo, né? Então você fica um pouco que refém do que a cultura digital está promovendo na nossa vida, no nosso cotidiano. Outra coisa, o enunciado tem um autor e tem uma expressão e tem um destinatário. Então, se eu começo a trabalhar só com uma massa de dados, eu vou perdendo quem é o autor, eu vou perdendo os posicionamentos. E isso é uma questão que a gente precisa pensar muito nessa interface com ciências de dados, como eu não perco os posicionamentos, que vocês estão chamando um pouco de... né, dentro dessa teoria, vai se falar que os signos são ideológicos. Eles podem preencher todos os comentários, de uma ponta até a outra. Eu posso pensar a palavra povo na voz do Bolsonaro e na voz da Manuela Dávila. É outro sentido. Não é só porque é na voz dela, entendeu? Tem outras questões ideológicas também envolvidas. Vamos avançar mais uma. Aí eu peguei, então, como a gente está pensando fake news ou true news, então esse daí é uma citação do blog da próprio Google Brasil, que é o engenheiro colocou lá, que ele vai justificando um pouco como que nós interagimos no Google. Google é uma forma de comunicação, gente. A gente tem um lugar lá de preencher formas de busca. É aquele lugar que a gente tem, e depois clicar para continuar a seleção ou não. Então, ele vai dizer, eu até marquei, ficou pequeno porque era muito grande, não sei se eu vou conseguir ler aqui. Quando você acessa o Google, nosso objetivo é agilizar sua experiência com ferramentas como o preenchimento automático, que ajuda a... Eu vou ler lá, gente, porque eu não vou conseguir ler daqui. Desculpa, eu também dou aula em pé, não consigo ficar sentado. Então, quando você acessa o Google, nosso objetivo, da Google, da instituição,
é agilizar sua experiência com ferramentas como o preenchimento automático, que ajuda a prever os termos de busca que você está digitando, para rapidamente trazer o que você precisa. E o Snippets em destaque, que destacam uma informação relevante no topo dos resultados. Então, você achou o que você precisava já no topo dos resultados. O conteúdo que aparece nessas ferramentas é gerado com base em um algoritmo. Estão em busca desse algoritmo. E reflete o que as pessoas estão buscando e o que está disponível na internet. Ora, está brincando comigo? O que está disponível na internet é só o que eu preciso? Isso pode, algumas vezes, levar a resultados inesperados, imprecisos ou até ofensivos. Então, onde você estudar, você vai ter uma reprodução da sociedade, nos comentários, em qualquer lugar. Agora, tornamos muito mais fácil para as pessoas, entre você e as pessoas. Então, pensamos, sinalizarem um conteúdo diretamente onde ele aparece, seja no preenchimento automático ou nos snippets em destaque. Esse novo mecanismo de feedback inclui categorias claras para que você possa nos informar diretamente, então, se acredita que um conteúdo é sensível ou não te ajudou em sua busca. Nosso plano é usar esse feedback para melhorar ainda mais nossos algoritmos. Então, essa é a visão da Google. Se quiser uma segunda opinião, consulte o Yahoo. Né, essa piada? Não é? E ninguém consulta, a gente só fala de Google. Google. Tá, então, já é uma questão pessoal, né? Então, mais pessoas gostam do Google do que do Yahoo. Pode ir, por favor. Então, eu vou ficar lá. Aí eu já vou. Aperto aqui. Bom, então, essa ideia de você pensar, então, do ponto de vista de uma metalinguagem, né, que é uma coisa que interessa, você pensar o gênero como uma forma de comunicação social, uma forma de comunicação discursiva, que tem temas, que tem forma composicional, que tem estilo, é uma questão bem interessante, na minha perspectiva de investigação, para vocês pensarem um pouco essa relação com a ciência de dados. Então, um gênero está orientado para os ouvintes e leitores, porque os ouvintes e leitores são participantes do gênero, em tempo e espaços reais, na orientação imediata enquanto fato e também de uma esfera ideológica. Eu posso estar numa esfera ideológica jornalística impressa ou ir para uma esfera ideológica dentro da cultura digital. Outra coisa, simultaneamente, ele está direcionado para a vida. Ele tem um conteúdo temático que está sendo discutido, independente dos participantes. Aspectos determinados da realidade estão sendo selecionados por certos princípios de seleção. Então, eles estão fazendo isso em 1928, na Rússia, União Soviética. Formas de visão e de compreensão de realidade. E outra questão importante, extensão e profundidade. Então, se eu quiser me aprofundar numa pesquisa, a gente já sabe né, você vai aumentando as suas referências. Mas como que é eu me aprofundar numa pesquisa dentro de um cotidiano em que eu tenho lá uma tela, uma massa de dados, em que eu vou me aprofundando. Quem está selecionando? Quem está selecionando? Quais são os princípios de seleção disso? Então, aqui eu dei um exemplo de uma pergunta, essa deu uma polêmica, não é? No Google, porque colocaram lá no preenchimento automático, que é onde a forma de comunicação vai dar a resposta. E é muito interessante como isso é visível, né? Outra questão é da visibilidade do Google. Os portais são visíveis. O que acontece aqui vai ser disseminado de tal forma, se for uma questão polêmica, que vai virar artigo, vai virar um monte de coisa, matéria do jornal do dia seguinte. Então, para uma pergunta se o Holocausto realmente existiu, apareceu essa resposta, não é? 10 razões para que justificam que o Holocausto não existiu. Eram, então, sites nazistas tomando conta, isso deu uma polêmica, imagine quem toma conta da imprensa americana. Ter essa resposta. Quem é dono do Google mesmo? Não interessa.
E aí teve, isso daqui é na revista Fortune, não é? Que para fazer o diálogo, eles começam a criticar o Google e colocam a foto do diário de Anne Frank, né? Para mostrar que existiu de fato. Então, a gente está pensando nessa ciência dialógica da linguagem, o tempo inteiro são relações dialógicas que a gente pode construir. Quais que a gente quer construir? Então, indo mais profundo, o que esses teóricos vão falar? O que está mais em jogo? É a bivocalidade das palavras. Então, a palavra bivocal, ela é true or false? É fake news ou true news? Quem vai decidir isso para a gente? Não é a gente, são as pessoas. Pensamos. Uma outra questão que eu acho importante, isso está no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que agora está publicada numa nova tradução, direto do russo. Então, não tem mais aquela problemas de tradução, de brigas entre linhas teóricas de pensamento do discurso, porque não tem mais a questão de uma teoria da enunciação, porque não tem a teoria da enunciação no grupo do Bakhtin. Ele vai ter uma teoria do enunciado concreto. O que é a realidade concreta da linguagem? A interação, o diálogo. Mas o diálogo não é pensado nesse sentido do acordo. O diálogo é uma luta de palavras, luta de posicionamentos. Então, o que está em jogo quando você pensa um enunciado concreto como totalidade, né? Ou como uma unidade real da comunicação discursiva? A gente tem tão pouca oportunidade de falar dos nossos lugares teóricos que eu estou realmente emocionado de estar aqui. Impressionante. É muito importante para nós acontecer, depois de 9 anos na universidade, ter a oportunidade de discutir com os meus próprios colegas sobre questões teóricas também, né? Sem conversas de corredores. E agora a gente está em salas próximas, vai ficar melhor ainda. Então, o que está em jogo sempre é uma ideologia do cotidiano e uma comunicação da vida cotidiana. Quando a gente leu o Certeau, qual era a questão final? Uma invenção do cotidiano, não é? Uma fala pública construída a partir da universidade para fora da universidade. Isso é muito difícil. A universidade não consegue fazer isso. Ela não consegue construir a pauta para fora da universidade. Então, isso está em jogo, no cotidiano que está em jogo. Não é só eu construir através da ciência de dados, eu posso ter uma visão inicial disso, mas o jogo é aqui. A situação concreta. A comunicação discursiva nunca poderá ser compreendida nem explicada fora dessa ligação com a situação concreta. Então, eu não posso explicar a questão da previdência sem ligar esses 3 argumentos diferentes que tem na Globo, no Estado e na Folha de São Paulo. Se eu desligo essa relação de autoria, eu perco essa rede de argumentos que estão aí. E qual que eu acredito? Que jornal que eu acredito? Qual é fake e qual é true? Ou todos são true, é uma questão de momento. O auditório, né, retomando uma questão que também já apareceu, né? O auditório, quem que é o auditório? São os outros participantes. Quem é o auditório numa cultura digital? Todo mundo, milhões, audiência, milhões. Então, como que eu posso estabilizar isso para análise, né? Que é uma questão que coloca para a gente. E essa aqui eu acho que interessa bastante também a ciência de dados, é as fronteiras. Então, quando eu penso no enunciado, eu tenho fronteiras. E como eu defino a totalidade do enunciado? As fronteiras que se encontram na linha de contato desse enunciado com o meio extraverbal e verbal, isto é, com os outros enunciados. Então, se eu tenho uma questão de pesquisa, eu tenho posicionamentos, N posicionamentos. Como que eu vou saber que fronteiras, onde que eu me posiciono para poder construir uma pauta da ciência para fora daqui? Essa é uma questão que eu acho que, se a gente pensa em cidadania global, ou a gente já é incluído, então a gente não precisa pensar sobre isso, ou é desigual mesmo e a gente aceita, naturaliza, e o Bruno está discutindo um pouco isso também, né? E uma outra questão importante também é as formas e tipos de comunicação discursiva, que são tão naturalizadas na nossa prática cotidiana por causa do celular, que a gente não percebe já, a gente é letrado digital.
A gente sabe quando a gente está no Twitter, no Facebook, no e-mail, que linguagem que a gente usa, que temas a gente pode falar ou não pode falar. Então, essa é uma teoria construída em 1929, por exemplo, e que continuou. Aí eu volto para a ciência de dados, né? A ciência de detecção dos fake news. Como pesquisadores, isso é de um site também que vocês devem conhecer, do Data Science Brigade, sei lá como que vai falar isso, mas que tem lá, não é um site da mídia, mas que vai colocar a questão seguinte: como pesquisadores têm usado a inteligência artificial para detectar notícias falsas em inglês sobre o contexto político dos Estados Unidos, que é uma coisa que aconteceu lá na eleição do Trump. E aí tem tipos de notícias falsas, né, que tem outros tipos, né, mas antes de automatizarmos tarefas desenvolvendo a inteligência artificial, precisamos adquirir o que os cientistas de dados chamam de domínio de conhecimento. Neste momento, temos que entender que o trabalho dos jornalistas, então ele está falando dentro da esfera jornalística, é descobrir quais são os principais tipos de notícias falsas e como cada um difere do outro. Ora, mas se o jornalista, na sua atividade jornalística, checar a veracidade dos fatos, nós pesquisadores, do plágio nos nossos orientandos, fazer isso, que pauta nós estamos construindo? Que pauta científica? Quais são os problemas científicos das ciências humanas, das ciências sociais? Que pauta é essa? Então, é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para vocês.